Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Aqui é mais uma vez o Reverendo Rubens. Hoje eu vou conversar com o Reverendo Bruno Duran. Ele já deve estar entrando para a nossa conversa. Nós vamos falar um pouco sobre a piedade em João Calvino. Queremos continuar tratando desses temas importantes para a nossa vida piedosa. E eu quero então compartilhar com vocês, aqui no João Calvino Brasil, esta conversa, este bate-papo com o Reverendo Bruno Duran. Deus abençoe a vida dos irmãos, pela presença aqui conosco. Fique conosco aí por esses próximos 40, 50 minutos, que nós vamos ter um bate-papo interessante aí sobre a Palavra de Deus, sobre João Calvino. Falaremos um pouco Está dando para ouvir minha voz? Só um segundo, que eu acho que o Bruno está tendo dificuldades. Acho que ele... Tudo bem com vocês? Se alguém quiser mandar alguma mensagem aí sobre o assunto, sobre algo que nós vamos tratar aqui, fique à vontade também. É muito importante a gente estar em comunhão, estar aprendendo juntos, caminhando. Bruno. Aí, Olá, meu Bruno. irmão. Como Bom vai? dia, Tudo Bruno. Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, iniciamos aí a nossa transmissão. O Reverendo Bruno já está aí conosco. Vamos começar aí o nosso bate-papo sobre João Calvino. Eu vou pedir primeiro para o nosso irmão Bruno se apresentar. Depois eu estarei me apresentando também. E nós iniciaremos esse bate-papo aí tão importante aí para o nosso crescimento e edificação. Bruno? Quero primeiramente agradecer ao Reverendo Rubens, pelo convite. Fiquei muito honrado pelo convite. Eu sou Bruno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, aqui na cidade de Osasco, São Paulo. Tive aí o privilégio de ser contemporâneo no seminário JMC com o nosso querido amigo Reverendo Rubens. E estamos aqui, de alguma forma, trabalhando aqui nessa seara grande do nosso Senhor, com um desafio muito grande num trabalho de revitalização. E é um privilégio estar aqui com o irmão e com os demais irmãos que estão participando. Muito bom, Bruno. Como o Bruno comentou, eu
nós somos contemporâneos no Seminário Presbiteriano JMC, aqui em São Paulo. Nos conhecemos ali, estudamos ali algumas matérias juntos, aprendemos, batemos a cabeça em alguns momentos, tem todas as dificuldades do seminário, mas Deus nos sustentou. E até como forma de já começar a entrar no assunto, o reverendo Bruno e outros irmãos que nós estudamos no seminário eram aquelas pessoas preocupadas, né, com uma vida piedosa, com uma vida de oração. E eu lembro que no nosso período de seminário não havia nenhum tipo de estrutura para a gente se reunir, para oração, alguma coisa assim. Hoje já existe, né? Hoje já existe uma estrutura maior no seminário para fomentar essa vida espiritual, oração e tudo mais. Tem os horários específicos lá, tem devocionais com alguns pastores, com alguns irmãos. Na nossa época ainda não existia. E o Bruno, eu lembro do Bruno, do Thomas. Tinha mais alguém, Bruno, que você lembra agora, que se reunia com a gente? Samuel, né? Tinha alguns irmãos. Depois, quando nós começamos a participar do Centro de Missões também, nos reunimos com os irmãos do Centro de Missões. Exatamente. Você ficou um tempo como presidente, né, do Centro de Missões. Eu fiz parte da diretoria também, e sempre estávamos juntos ali em oração. E é interessante, reverendo, você falar sobre isso, porque era uma preocupação não somente sua, não somente minha, do Thomas, como de outros irmãos, inclusive do próprio diretor, reverendo Ageu, onde havia esse desejo de ali no seminário existir um momento, não somente lá na capela, mas também ali na sala de aula, no início das aulas. Eu me lembro também o reverendo Piva falando a respeito disso. Então era um desejo do nosso coração, de alguma forma, fomentar isso, né? Nos reunirmos para, além de estudarmos, né? Além de termos adquirirmos esse conhecimento da teologia, mas também que isso estivesse engajado com a nossa prática de vida de oração, de vida piedosa, que nós ainda falaremos um pouco mais sobre isso aí. Exatamente. E é interessante começar falando assim sobre essa nossa experiência no seminário, porque muitas pessoas dizem que já relataram perder a fé no seminário, pessoas que entraram no seminário e ao invés de melhorarem a sua espiritualidade, ao invés de crescerem, às vezes chegar até a abandonar o seminário, abandonar a igreja e coisas nesse sentido. A gente ouvia sobre isso e era uma preocupação, né, como o reverendo Bruno colocou. E essa preocupação continua conosco agora, como pastores, não somente na nossa vida, né, individual, familiar, mas também para a vida da igreja. E então o reverendo Bruno começou recentemente aí um grupo de estudos das institutas, onde eu estou fazendo parte também. O objetivo é ler as institutas inteiras, né, e discutir e debater sobre isso, justamente para trazer mais conhecimento, principalmente dessa área da piedade, dessa área que muda, que molda, que transforma a nossa vida. E agora eu vou pedir para o reverendo Bruno falar um pouquinho sobre esse projeto, surgiu, como começou, como veio a ideia e como já tem sido desenvolvido esse início de projeto aí. Bem, iniciou no próprio seminário, porque eu, antes de chegar no seminário, eu tinha tido pouco contato com os escritos de João Calvino. Havia tido contato com alguns textos, com textos parciais ou em segunda mão, né? Ou seja, algum autor reformado falando acerca de Calvino, mas eu ainda não tinha tido essa oportunidade de ler de fato Calvino, ler as institutas. Tive contato com alguns comentários de João Calvino, e lá no seminário foi onde nós tivemos esse primeiro contato de fato. Lembro-me do reverendo Ageu pedindo para nós fazermos uma resenha do primeiro livro, né, do livro 1, e de Calvino, e o reverendo Hermes Temaia, como sempre, juntamente com o reverendo Christian também, nas suas aulas, né, quando nós
aprendemos um pouco acerca do pensamento da reforma, enfim. E sempre foram incentivadores para nós lermos Calvino. Quando eu saí do seminário, então eu aderi àquela orientação de alguns professores de nós voltarmos a lermos os clássicos. E desde que eu me formei em 2018, eu passei a ler alguns clássicos. E este ano, no início do ano, eu pensei, chegou a hora de eu ler Calvino, né, na íntegra, pegar do primeiro livro até o quarto livro, enfim, para quem tem edição clássica. E direto na fonte, né? Direto na fonte, né, e lermos, e eu comecei a pensar nisso. A princípio era um projeto simples, né, eu chamar alguns colegas mais próximos, irmãos aqui da igreja, para lermos juntos, criar um grupo no WhatsApp para poder conversarmos acerca daquilo que nós que nós lemos, né, que nós estivermos lendo, e com isso crescer intelectualmente e também espiritualmente. Só que eu aproveitei e coloquei essa ideia no grupo de pastores no WhatsApp que eu participo, e ali eu vi assim os pastores ali abraçando. O primeiro deles foi o reverendo Christian Medeiros, o nosso professor do seminário. Ele gostou da ideia e deu maior apoio. Consequentemente, também ali no grupo, o reverendo Robson Grangeiro também disse: gostei da ideia, vou aderir, quero participar. E aí outros pastores foram surgindo. Eu falei com você, falei com o reverendo Nilson, falei com outros amigos pastores, enfim. E os irmãos foram aderindo, e hoje nós temos um grupo muito bom, e já tivemos a primeira aula, o primeiro encontro virtual pelo Zoom, onde o reverendo Christian Medeiros ali nos deu uma aula acerca de Calvino, né, como homem, a sua obra e também os seus leitores. Foi muito bom. É muito bom. E é interessante, Bruno, porque antes de você entrar em contato comigo, eu tive o privilégio de conseguir comprar o Logos. Não é muito fácil. Os irmãos sabem o valor, a dificuldade, e eu consegui comprar esse ano, pela graça de Deus. E lá tem uma ferramenta que é para você fazer leituras. Então você pode fazer alguns programas ali para estar te avisando e você fazer uma leitura da Bíblia, e inclui também outros livros. Então eu comecei a fazer uma leitura das Institutas, eu acho que poucas semanas antes de entrar em contato com você, antes de você anunciar, me convidar, eu comecei a fazer essa leitura. Inclusive estou atrasado na leitura, preciso correr atrás. Mas foi algo interessante. Eu comecei a leitura e logo você veio com essa proposta do grupo. E aí eu falei, vou participar. Não sei se nas aulas online todas eu vou conseguir participar, mas eu vou procurar participar. E outra coisa que foi benéfica nisso que você falou, é que quando começou este grupo, pastores já conhecidos, pastores que conhecem bastante sobre Calvino, sobre as Institutas, sobre muitas leituras importantes para falar de Calvino, entraram também, ou seja, contribuiu, né? Porque esses professores também estão dispostos a nos ajudar, a contribuir. Então são professores que vão nos auxiliar nessas aulas. Então vai ser mais benéfico ainda, né? Porque pessoas capacitadas, conhecedoras, estão nos ajudando, né, a compreender melhor o contexto em que foi escrito, né? Porque muitas vezes a gente lê um trecho da escritura e fica meio nebuloso, a linguagem não é tão atual quanto nós estamos acostumados hoje. E aí, quando eles começam a falar do contexto, dos objetivos, da razão pela qual Calvino escreveu isso e aquilo, e a gente consegue fazer umas conexões melhores e compreender o porquê ele disse aquilo, né? Então fica muito mais claro para nós o ensino, fica muito mais claro para nós a mensagem das Institutas, a mensagem de Calvino. E é claro que algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né, é a questão da idolatria, né? E nós não somos idólatras de Calvino, não adoramos Calvino, né? Mas tanto Calvino como tantos outros homens de Deus escreveram muita coisa boa, né, para o nosso crescimento, para a nossa edificação.
Tem Sim. aí um arcabouço teológico aí muito grande, reformado para a gente buscar. E, a bem da verdade, o que a gente percebe no seminário é que quando a gente chega no seminário, a gente pensa que sabe, e aí começam as aulas, a gente começa a ser destruído, porque a gente começa a perceber que a gente não sabe nada de reforma. Desconstrói e E aí, reconstrói, conforme né? você entra. É, exatamente. E aí você entra no ministério e você percebe a mesma coisa. O que, que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou ser pastor? Eu não conheço nada. Né? Tem tanta coisa para conhecer. E a gente vai sendo. é, Entra nesse ciclo, né, de desconstrução e construção, desconstrução e construção. E graças a Deus por isso, né? Nós temos Sim, sim. muita teologia, nós temos muito de Calvino escrito aí para a gente buscar e aprender sobre Deus e aprender sobre a piedade. E é interessante você falando sobre aquilo que você falou a respeito da ajuda dos professores. Eu lembro-me, acredito que você até participou, já no seminário, nós tínhamos um grupo onde o reverendo Hermes Temaia, ele se reunia conosco para nós estudarmos comentários de Calvino. Eu lembro-me que nós estudamos as pastorais de Calvino, um comentário, né? Então, o reverendo Hermes Temaia, extra aula, ele se reunia conosco e ele lia conosco, nós líamos e lá ele fazia comentários muito importantes. Reverendo Hermes Temaia, que é aí a autoridade em Calvino, a maior autoridade em Calvino aqui no nosso país. E quando nós trouxemos essa ideia, esse projeto do grupo de leitura das institutas, e quando o reverendo Christian Medeiros, ele abraçou a ideia, ele conversou com o reverendo Hermes Temaia e ele prontamente aceitou participar, dando contribuições, né, para dar uma aula, enfim, nas nossas reuniões virtuais no Zoom. E nós teremos tanto o reverendo Hermes Temaia, como o reverendo Christian Medeiros, o reverendo Nilson Júnior, o reverendo Fúvio Leite, reverendo Flávio Américo, o reverendo Wilson Cunha, o reverendo Robson Grangeiro, enfim, professores, né? Pastores experientes, professores de teologia, de seminários, pessoas capacitadas que contribuirão muito para nós aprendermos um pouco mais dos escritos de Calvino. Uma coisa importante, Bruno, de ressaltar foi algo que, numa conversa recente com o Daniel, nós fizemos uma live recentemente, ele comentou algo que nós vimos no seminário e temos ouvido de outras pessoas também, que Calvino nas Institutas fala muito mais, né? Muito mais de oração Sim. do que de predestinação, né? E infelizmente no nosso meio reformado brasileiro o calvinismo ficou muito com essa coisa de predestinação. Eu me recordo que há um tempo atrás eu falava com um amigo e nós saímos com outros amigos para comer alguma coisa, como nós fazemos depois dos cultos aí, em alguns momentos, como fazíamos antes, né? Antes do isolamento. E aí tinha pessoas de outras denominações, pentecostais lá, e a primeira pergunta que eles fizeram ali, quando souberam que eu estava estudando teologia, foi no período seminário ainda, foi justamente sobre a predestinação, né? E aí vindo com com o entendimento que eles tinham, com muita coisa estranha que dizem sobre predestinação aí na internet e tal, e fica essa coisa, né? Calvinista, predestinação, parece que é o único assunto que o calvinismo fala, o único tema, né? O único tema, né? Tema do calvinismo, exatamente. Então, e é interessante. Aí a gente percebe a necessidade de estudar Calvino e o calvinismo de maneira mais ampla, né? Sim, é interessante que o Joel Bick, né, um dos maiores aí estudiosos, né, de Calvino, ele no seu livro Espiritualidade Reformada, ele vai dizer que para Calvino a compreensão teológica e piedade prática, verdade e utilidade são inseparáveis. Então, o conceito de Calvino que ele tinha de piedade, que é a pietas, está radicado no conhecimento de Deus e inclui atitudes e ações que são direcionadas
adoração e ao serviço a Deus. Esses dias, eu estou lendo juntamente com com as institutas, eu estou lendo, que eu ainda não tinha lido, aquele livro do Steve Lawson, né? A Arte Expositiva de João Calvino. E ele vai relatar logo no início do livro que, entre as várias obrigações pastorais, Calvino era principalmente um pregador, um expositor da Bíblia de primeira ordem. Então, Calvino, antes de ser um teólogo, né, ele era um pastor, ele tinha um coração pastoral, ele era alguém que estava envolvido na prática pastoral, numa vida de piedade, né, Calvino ele não separava essas coisas, né, teologia e vida prática, mente e coração. Então, ele tanto valorizava esse conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, tanto que ele vai falar nas institutas que a verdadeira piedade, o verdadeiro conhecimento de Deus consiste em você conhecer a Deus, mas também você desfrutar, né, de uma vida de adoração na presença do Senhor e viver uma vida que agrade a Ele, uma vida de adoração prática, né? Uhum. Tem um livro também, Bruno, você citou aí o Joel Bick. Além de Espiritualidade Reformada, tem um livro que eu comprei agora pelo estudo, por necessidade de estudo no Jumper, Sim. que é Vivendo para a Glória de Deus. Eu estou lá fazendo um módulo com o Reverendo Weber, e ele indicou esse livro, Vivendo para a Glória de Deus, né? O tema lá deste módulo é Introdução à Teologia Reformada. E muito bom. Tem um capítulo desse livro, que não é exatamente o capítulo que a gente está tratando lá no módulo, mas tem um capítulo que o título é assim: A Piedade de Calvino, Enaltecedora de Deus. Aí ele começa dizendo aqui como no nosso tempo a palavra piedade perdeu o sentido, né? As pessoas não gostam de falar de piedade, e uma pessoa piedosa é algo ruim. O conceito de piedade é algo ruim, né? Sim. As pessoas olham e taxam as pessoas de outros nomes, mas não veem a piedade como algo necessário. Então, por exemplo, alguém que está passando por alguma dificuldade e você propõe uma oração, não, vamos orar por essa questão. Chega um outro crente e diz, não, mas como assim orar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Como Sim. se a ideia de orar já não fosse fazer algo por aquilo que está acontecendo, né? Então, Joel Bick vai dizer aqui no início do livro, completando essa ideia, que Calvino ficaria horrorizado com a ideia de piedade dos nossos dias. Aí ele diz assim, para ele, a piedade não era somente uma característica positiva, mas era a essência do verdadeiro cristianismo. Sim. Ele fala que para Calvino a essência do verdadeiro cristianismo é a piedade. E é interessante, né, como você colocou, né, a questão da mente. A mente é importante, né? Mas não basta só o intelectual, não basta só a mente. É preciso do coração, é preciso da prática, né? Até eu lembrei agora, falando sobre isso e ouvindo o que você estava dizendo, de um dos lemas do seminário. Tinha até algumas camisas lá que a gente comprava ou ganhava, que o lema era a mente para a verdade e o coração para Deus. Ainda não encontrei exatamente quem falou isso, se foi Calvino, se foi uma outra pessoa falando sobre Calvino, mas essa frase é maravilhosa. Maravilhosa. A mente para a verdade e o coração para Deus. Infelizmente não tenho mais essa camisa. Quando eu fui para o Paraguai na viagem missionária, eu acabei presenteando uma pessoa lá e não tive a oportunidade de comprar novamente, mas eu lembro que eu gostava justamente por causa dessa frase. Então, o que eu gostaria de incentivar os irmãos que estão acompanhando ou que vão futuramente assistir esta live, este bate-papo, é justamente incentivar a ler não somente Calvino e outros livros, mas principalmente ler as Escrituras com o objetivo de alcançar uma vida piedosa. Esse é o grande objetivo, uma vida prática, né? E é exatamente isso que faz falta no nosso país, né? A gente olha as pesquisas falando, olha, no Brasil são 40 milhões de evangélicos. No Brasil tem 30 milhões de evangélicos, tem 50 milhões de evangélicos.
Alguns fazem pesquisas e vão dizer, ó, daqui 10 anos, 20 anos, vai ter mais evangélico do que católicos no Brasil. E esse tipo de coisa a gente ouve, vez ou outra. Mas a questão é, né, o que esse crescimento numérico entre os evangélicos trouxe de evidência do evangelho, de vida piedosa, não é verdade? Então você vê os cristãos com as mesmas práticas, exatamente as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, governado por ideologias e tantas outras coisas, mas não se rendendo à palavra de Deus. Então você percebe que a piedade vai, né, lá para baixo e Sim. isso prejudica, né, a nossa vida como um todo. E a gente perde a chance de desfrutar, né, do crescimento pelo Evangelho, de desfrutar de uma vida de piedade verdadeiramente, de compartilhar essa vida piedosa com outros. Sim, sim. Eu lembro-me dessa camisa, quando eu cheguei no seminário, eu também fiquei assim, fascinado por essa frase. Se eu não me engano, eu cheguei a perguntar a alguém. Eu não sei se é a frase de algum reformador. Eu acredito que seja um lema realmente do seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. E ele reflete bem isso, né? Bem o ensino calvinista. E mais uma vez citando aqui o livro Espiritualidade Reformada, do Joe Bick, ele fala que para Calvino, pietas, a piedade, designa a atitude correta do homem para com Deus. Esta atitude inclui conhecimento genuíno, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Calvino, no primeiro catecismo dele, ele disse que a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Então, nós não podemos separar as duas coisas. Essa dicotomia que existe, né, entre o elemento intelectual e a vida piedosa, né, a vida de oração, não deve existir isso. E é um esforço muito grande. Eu sei que não é fácil. Nós, principalmente quando estamos estudando, principalmente para os jovens aí que estão estudando teologia, nós nos encantamos de tal forma com a teologia que nós aderimos muito a essa questão de debates, né? Então é muito fácil você encontrar nas redes sociais o debate teológico. E muitas vezes esse debate ele é desprovido justamente de humildade, de piedade, né? Lembro-me no seminário quando o reverendo Felipe Fontes, ele precisou passar para nós alunos o livro daquele livro Ortodoxia Humilde, né? Então, nós precisamos valorizar o pastor, principalmente. Ele é pastor mestre. Ele deve valorizar a intelectualidade, deve ser um erudito, mas ele não pode perder as suas características, né, de piedade, de amar o rebanho, de tratar com zelo a doutrina, mas também com humildade o seu próximo, de ser um homem de oração. Você falou aí, você chegou a citar que Calvino falou muito mais de oração do que predestinação. Isso era uma característica, né, dos reformadores, tanto Calvino como Lutero, eram homens de oração, né? É interessante isso, Bruno, porque você falou desses problemas de debate, né? Essa coisa toda de uma busca insistente por teologia, onde muitas vezes não é visto na prática e acontecem esses debates muitas vezes infrutíferos. Eu acho que uma ressalva que a gente precisa fazer é que nós não somos totalmente contra debates. Debate é possível, Não, de forma debater alguma. sobre um tema, Sim, tratar sobre esse tema de maneira piedosa, claro.
buscando o crescimento de ambos os lados, mas o que a gente vê geralmente, frequentemente, são pessoas debatendo de maneira infrutífera, desrespeitosa, né? Nós Verdade. vemos jovens confrontando pastores muito experientes, pastores que são homens de Deus, óbvio que são falhos, que são limitados, que podem cometer alguma imprecisão em alguma mensagem, como nós também podemos, mas desconsideram totalmente a vida destes homens, a luta destes homens para pregar, para expandir o evangelho, né? Então, Sim. recentemente eu lembro de alguns pastores muito conhecidos e conhecedores da palavra sendo criticados, alguns jovens falando que, pastor fulano de tal, né? Eu não vou citar o nome, não vem ao caso, mas pastor fulano de tal é um herege. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Como que um jovem que está engatinhando na teologia chega e fala no debate que tal pastor aí é herege? Calma, né? Não é assim, né? Primeiro ele precisa entender o que é heresia, o que é erro ou imprecisão teológica, mas não é chegando e começar a colocar a pecha de que este e aqueles são hereges e você não vai mais ouvir. E aí essa pessoa, o destino dessa pessoa é triste, porque o que vai acontecer com esses jovens é que eles vão abandonar toda a igreja, todas as igrejas, né? Todos vão parar de seguir qualquer tipo de pastor e vão ser o parâmetro para a teologia, para a vida prática e tudo mais, vai ser ele mesmo. Porque Sim. ele acredita naquilo e ele não vai mais ouvir ninguém, e quem tentar falar com ele vai taxar de herege e coisas parecidas. E aí o final desse jovem vai ser triste, porque às vezes alguém de muito conhecimento teológico até, que estuda bastante, que lê bastante, mas aí por causa do seu orgulho acaba indo por esse lado e não somente é prejudicado, mas prejudica a igreja, porque poderia ser um jovem que abençoando outros jovens na igreja. Por exemplo, Sim. conduzindo um jovem que lê bastante teologia, poderia conduzir um grupo de leitura da Bíblia, ou de leitura de algum livro, um clube do livro, por exemplo. Alguém de conhecimento poderia fazer isso, mas não. Ele prefere os debates teológicos infrutíferos, ele prefere taxar todo mundo de herege e acaba sem utilidade para a igreja e acaba aos poucos se afastando de Deus, da sua palavra, do convívio com os irmãos, da comunhão, que é tão importante. Então são prejuízos aí que muitas vezes a gente tem aí Sim, sim. nessa caminhada aí. É verdade. E a gente precisa entender que o supremo alvo, né, da piedade, ela consiste justamente numa vida prática, né, de amor a Deus, quando nós vivemos, acima de tudo, para a glória de Deus, né, sólida glória. Então, a piedade de Calvino consistia tanto na teologia como na eclesiologia, tanto como na vida prática. Então, o cristão, ele não pode fazer essa dicotomia, ele não pode fazer essa divisão, né, aonde ele olha somente para a vida dentro da igreja, né, se dedica só a questões teológicas abstratas, e isso não tem aplicações, isso não tem nenhum reflexo na sua vida prática. E eu posso até estender um pouco aqui o assunto, né? Porque nós falamos sobre oração, falamos sobre termos uma vida de humildade, né? De respeito ao próximo. Mas e quando nós falamos acerca, por exemplo, da evangelização? Quando nós olhamos para Calvino, né? Toda a teologia calvinista, uma das principais características é que ela abrange a vida como um todo, é um sistema de vida. Não está só limitado à igreja, à teologia, né, abstrata dentro da igreja, mas ela transcende isso para a nossa vida como um todo, no nosso trabalho, né, a piedade no nosso trabalho, né, secular, vamos dizer assim. Aonde quer que nós estejamos, nós devemos viver para a glória de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, e muitas vezes nós deixamos de alcançar pessoas com o evangelho,
porque nós ficamos limitados a esse pensamento muito pobre, né? Uma coisa muito reducionista daquilo que verdadeiramente é o Evangelho e aquilo que o calvinismo ele propõe. E Calvino, se nós olharmos, nós temos influências, né? De alguma forma, Calvino enviou missionários ao Brasil, né? Ele enviou de Genebra. Nós temos os huguenotes, nós temos influência calvinista em todo o mundo. Eu acredito que a maior agência missionária mundial, de alguma forma, ela foi influência do pensamento calvinista, né? Nós recebemos no Brasil o Evangelho, conhecemos o Evangelho no Brasil através de uma missão intencional por parte da Igreja Presbiteriana, que é uma igreja calvinista. Interessante, Bruno, você mencionar isso, né? Eu lembro das aulas e de alguns livros que nós lemos no período do seminário e que estamos lendo agora também, falando sobre Genebra, né? Como que estudiosos de vários lugares do mundo iam para Genebra ali se refugiar e aprendiam ali a teologia reformada e depois voltavam para os seus países e começaram a expandir a reforma pela Europa e outros lugares do mundo. E aí é interessante como a gente pode enxergar, né, a boa teologia como algo importante, como algo fundamental na evangelização. Né? Sim, eu costumo brincar... Teologia de missões. Exatamente. Eu costumo brincar lá na igreja do Jardim Elba que o evangelista da igreja é o reverendo Augusto Nicodemos, é o reverendo Hernandes, porque as pessoas batem lá, né, chegam lá e... Olha, eu vi uma mensagem do reverendo Hernandes, eu vi uma mensagem do reverendo Augusto, então eu senti o desejo de conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecer mais da teologia reformada, e eu bato na tecla lá com os presbíteros, falo, meus irmãos, nós precisamos de mais teologia reformada, precisamos, né, fundamentar mais, precisamos trazer crescimento por meio da escola dominical, bons estudos, né, bom material, para que as pessoas, ao ouvir esses evangelistas, né, Nicodemos e tantos outros aí conhecidos, Reverendo Weber e tantos outros, eles chegam então na igreja e falam, olha, é isso que eu precisava, era isso que eu precisava ouvir, é a palavra de Deus. E eu me recordo até mesmo da minha mudança para a igreja presbiteriana, né? Eu fazia parte de uma igreja neopentecostal, chamada Igreja Restauração e Vida, não existe mais. Depois que eu saí, ela fechou, não tem nada a ver com isso, brincadeiras à parte, ela não existe mais. Era uma igreja livre aí e tal. Mas eu lembro que nesse período eu fiquei 3 anos nessa igreja, minha conversão foi ali, meu irmão era membro dessa igreja, alguns amigos de infância eram membros também, e isso facilitou a minha entrada no início ali. Eu agradeço a Deus, né, por viver este momento, por mais dificuldades teológicas que eu tenha com esse tipo de igreja hoje. Eu entendo que foi um lugar que Deus usou, pessoas que Deus usou para minha edificação, para minha conversão. E nesse período eu encontrei um amigo que trabalhava numa empresa comigo, e ele estava no seminário nesse período, e eu nem cristão era ainda nesse momento. Eu sempre tive eu nunca fui contra assim, religião, eu nunca fui contra estudar a Bíblia, nada disso, mas eu tinha algo que eu dizia, brincando, mas um pouco sério, como a gente costuma dizer, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu dizia assim, se eu for evangélico um dia, eu não vou ser da Igreja Universal. Isso eu tenho certeza. Eu falava brincando para os evangélicos que trabalhavam comigo. E num desses trabalhos, num desses empregos, eu era mecânico de refrigeração, eu encontrei com o Manuel Pedregosa, que hoje é reverendo também, é pastor da Igreja Presbiteriana em São Bernardo. E nesse período que eu reencontrei em outra empresa, eu já era convertido, mas dessa igreja neopentecostal. E aí, o que acontecia? Nós entrávamos nos debates lá na hora do almoço, mas assim, de maneira respeitosa. E nós líamos a Bíblia e ele começava a me explicar a Bíblia. Ele começava lá, lia a Bíblia, explicava e começava a mostrar assim. E eu ficava maravilhado. Eu falava, meu Deus, como que ele sabe tudo isso? Né? Na minha igreja não está falando nada disso.
tá falando de um monte de outras coisas e eu estava tentando nesse período conectar aquilo que eu ouvia na igreja e aquilo que ele me ensinava no período de trabalho, né? Então ele me ensinou, ele me evangelizou com boa teologia, mostrando ali no texto, abrindo o Sim. texto comigo, me explicando, mostrando cada detalhe, mostrando a mensagem central, mostrando como que aquilo era válido para a nossa vida prática e assim por diante. E aí ele disse assim para mim num dia: Rubens, você quer mesmo conhecer a Bíblia? Eu falei, quero sim. Ele falou, então, tem um instituto bíblico que fica na igreja presbiteriana, na primeira igreja de São Bernardo, que é a igreja ali do reverendo Donizete, que foi nosso professor Exato. também. Isso mesmo. E na época ele disse, você não quer estudar no instituto? As vagas estão abertas aqui. Ele trouxe o folder lá, explicando, não, liga lá, vê direitinho como funciona. E na época, Bruno, era R$ 30 por mês. R$ 30 apenas. Nossa! Hoje está um pouquinho mais, na época era R$ 30. Eu falei, nossa, mas para aprender a Bíblia, não, eu quero isso e tal. E fiz a inscrição. E Que foram benção. 2 anos de Instituto Bíblico. O nome do Instituto, até já aconselhando para algumas pessoas aí próximas, é Instituto Bíblico Ashbel Green Science, ou AGS, como a gente costuma dizer. E eu então estudei 2 anos nesse seminário, nesse instituto. Na metade do instituto, pensar em Você começou o seminário? Ir para o seminário. Comecei a pensar e tal. E aí eu lembro que eu cheguei no reverendo Donizete e falei, reverendo, eu estou com dificuldade na igreja e eu estou saindo da igreja e eu procurei algumas igrejas, mas não estou encontrando uma igreja que eu consiga realmente entender, que pregue a palavra, que realmente tenha a palavra como prioridade. E eu decidi conhecer uma igreja presbiteriana. Eu fui um pouco relutante nesse período, né? E aí estava conhecendo pentecostais, neopentecostais, e até que eu vi, não, eu sou presbiteriano mesmo, não tem jeito. Sou reformado. Eu estou aprendendo aqui, sou reformado, esse negócio de ficar pulando de outras coisas, não dá não. Eu quero ouvir a palavra. E eu lembro que eu procurei no site da igreja presbiteriana e apareceu lá a igreja presbiteriana da Vila Suíça. Fiz uma visita, na primeira visita já tinha iniciado a escola dominical, o diácono insistiu, mas eu não quis entrar. E aí eu falei, não, eu vou voltar para o culto, perguntei o horário, ele me deu lá o boletim do culto e tal. E aí eu voltei, alguns domingos depois, no culto. E aí, quando eu participei do culto, aquele silêncio maravilhoso, assim, as pessoas, né, aquela oração silenciosa me chamou a atenção, mas o principal foi a pregação da palavra. O pastor pregou e no final do culto era isso que eu precisava. Porque, Bruno, eu saía da igreja anteriormente, antes de chegar na igreja presbiteriana, eu saía da igreja e falava, meu Deus, eu não fui edificado. Eu aprendi, eu ouvi um monte de coisa, mas está faltando palavra de Deus. Né? E aí foi quando eu mudei para a igreja presbiteriana do Brasil. E assim que eu cheguei na igreja, então, conheci algumas pessoas ali, alguns irmãos, e conversei com o pastor, e eu contei a história do pastor, da minha conversão, da chegada no instituto e algumas outras coisas assim, de como eu comecei a buscar estudar a teologia reformada. E ele disse assim, olha, Rubens, eu acho que você não pode parar não, acho que você precisa ir para o seminário. E até então eu ainda não tinha certeza. E aí após essa conversa com o pastor, procurei novamente o reverendo Donizete, e aí ele me deu algumas dicas de como estudar para o seminário e tudo mais. E no ano seguinte, né, acabando o AGS, eu fiz 2009 e 2010, aí em 2011 eu já estava no seminário JMC. Então foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido na minha vida. E a conversão foi em 2005, em 2011 eu estava no seminário, né? Em 2005 no Anel Pentecostal, em 2011 eu já estava no seminário. Então foi tudo muito rápido, mas graças a Deus ele me sustentou e eu tenho visto isso não somente na minha vida, mas na sua vida e na vida de tantos outros irmãos que têm aprendido da teologia reformada e buscado, né, ter essa vida de piedade. Esse é o centro, né? Não adianta realmente pensar só na teologia, mas é importante fazer essa ressalva, que a boa teologia é o nosso grande trunfo na evangelização, na manutenção da igreja e tudo mais que nós fazemos como igreja aí, e nesse trabalho no reino de Deus. Interessante que nós vemos por parte de muitos irmãos pentecostais e neopentecostais, quando eu falo irmãos, porque existem, né, assim como você que estava numa igreja neopentecostais, irmãos que estão ali ansiando por mais conhecimento de Deus, né, por querer ser alimentado biblicamente.
E então existem irmãos ali dentro, pessoas ali dentro que desejam isso. E quando você falou acerca da influência do reverendo Augusto Nicodemos, do reverendo Hernandes Dias Lopes, principalmente nesses arraiais, né, pentecostais e neopentecostais, é justamente por isso, pela falta de uma boa teologia. Então, os nossos evangelistas, né, mais conhecidos hoje, que são o reverendo Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, justamente porque há uma necessidade de reevangelização, se é que eu posso utilizar esse termo, porque muitas Sim. pessoas estão chegando a Cristo por meio, às vezes até de uma evangelização muito limitada. Paul Washer fala sobre isso, né? Aquele sermão conhecido dele. O mais conhecido. O mais conhecido, justamente. E porque as pessoas elas acabam chegando a Cristo apenas interessado nos benefícios superficiais, circunstanciais que esses evangelistas apresentam, mas de fato eles não conhecem a Cristo de fato, eles não conhecem a Deus de fato, eles não conhecem o Evangelho de fato. Então a maior necessidade para os nossos dias hoje é a pregação do Evangelho, né, através de uma boa teologia. O reverendo Christian Medeiros, inclusive ele está assistindo aí, um abraço ao querido mestre, Esperamos não falar nenhuma besteira aqui. Eu acredito que eu já tenha falado, né? Mas, enfim, ele falando nessa palavra, nessa aula que ele deu na nossa reunião virtual, né, do grupo de leitura de Calvino, ele falando que o maior desafio para os nossos dias, assim como nos dias de Calvino, porque Calvino ele teve grandes desafios, né, na sua época. Os reformadores eles tiveram grandes desafios na sua época, seja eles desafios no contexto político, tanto religioso como político, social, econômico, né? E nós estamos vivendo esse desafio hoje. As pessoas estão amedrontadas, em pânico por causa dessa pandemia, enfim, pelo caos social e político que nós estamos vivendo. E às vezes nós acreditamos que apenas o engajamento político, sem a pregação genuína do Evangelho, vai trazer benefícios para a nossa nação. O que nós podemos fazer como igreja, como cristãos, é pregarmos o Evangelho. Foi assim que Calvino, os reformadores, eles lidaram, né, com os desafios do seu tempo. E assim também nós devemos lidar com os desafios do nosso tempo, pregando não é necessariamente, não é negligenciar, né, o que acontece socialmente, politicamente, mas fazê-lo por meio da palavra de Deus, né? Sim. Nós não podemos separar as coisas, né? Como nós temos falado, a piedade consiste tanto a mente como o coração, tanto a vida teológica, eclesiológica, como a vida prática. Nós não podemos aí fazer essa dicotomia e separar as coisas. No livro do Joel Bick tem um trecho aqui que ele faz uma pergunta, eu achei interessante. Ele fala sobre como glorificar a Deus, né? Então ele coloca aqui, como glorificamos a Deus? E aí ele diz, Calvino escreveu, Deus nos prescreveu uma maneira pela qual ele será glorificado em nós, ou seja, a piedade. Que consiste na obediência à sua palavra. Né? Nesses estudos que eu iniciei fazendo sobre a espiritualidade reformada, o que eu tenho visto mais claramente é isso, que a piedade reformada ela está, né, totalmente alicerçada na palavra. Né? Então é por meio da pregação da palavra, da leitura e meditação na palavra, que nós vamos então crescer nessa piedade. E na verdade nós vamos para Calvino e outros estudiosos, porque há muita coisa que a gente pode se debruçar, né, para nos dar apoio, para nos dar entendimento, para nos dar direcionamento, mas
o grande alicerce, a origem de todas as coisas é a palavra de Deus. Então nós Sim. estudamos outros livros, mas sempre indo para a fonte, né? Sempre indo para a Palavra, fonte que a são as Bíblia. escrituras. Então a gente precisa disso muito firme, e é por isso que Calvino e tantos outros são importantes, porque falam da palavra de Deus, né? Sim, E esse é o ensino que nós queremos passar e um incentivo que nós queremos passar para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, né? Que busquem a palavra, que busquem aprender com a história, com tudo que já foi dito sobre Calvino, com tudo que já foi dito sobre os puritanos e tantos outros, para que a gente possa aprender dessa vida piedosa e trazer isso para a nossa vida, para que não seja uma teologia manca, né? Uma teologia que só fala de predestinação e de eleição, e a gente se esquece de todo o resto, a gente se esquece de tantos princípios necessários para a nossa vida. Nós precisamos ter essa vida, né, coerente, né? Estudar toda a escritura, né? Toda a escritura, né? Então não basta só o sola, mas tem o tota, né? eu Toda a tô, escritura, né, como palavra sem de dúvida. Deus, como origem aí da nossa vida piedosa. E nós precisamos buscar isso, incentivar outros a isso, né? Então, para os jovens que estão ouvindo, homens, mulheres que estão ouvindo, se você gosta de leitura, incentive um grupo de leitura na sua igreja, seja das institutas, seja da própria Bíblia, principalmente, de outros livros, né? Sim, Estudem outros livros com a Bíblia na mão, sempre, o autor falando de tal falou sobre esse texto, espera aí, vamos ver o que o texto está dizendo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos conferir, vamos aprender, né? Ser realmente cavar, né? Cavar as sim, escrituras, sim. cavar conhecimento para que todos nós cresçamos em piedade. E isso é importante como igreja, né? Esses grupos de estudo, como esse grupo de estudo sobre João Calvino e outros trabalhos nesse sentido que têm acontecido, são importantes justamente por isso, para fazermos este crivo juntos, né? Porque às vezes a gente lê algo, mas algo passa desapercebido, às vezes a gente não vê o valor naquilo que a gente leu, a gente fala, poxa, isso aqui é importante, Sim. mas o outro fala, nossa, mas isso aqui é importante também. E aí você conecta as coisas pela verdade, né? Eu estava falando sobre esse tema, mas o pastor comentou sobre a importância desse conceito, né? E este conceito é fundamental. Eu lembro que nessa aula, alguns irmãos questionaram lá sobre qual seria, eu não me recordo a pergunta, mas qual seria o conceito mais importante e tal, e foi respondida essa pergunta, né? Eu acho que de maneira até bastante ampla, mas nos trazendo entendimento que não existe necessariamente uma coisa, mas tem alguns princípios que em algum momento Calvino trazia justamente porque era importante para o debate naquele momento e coisas nesse sentido. Então a gente precisa realmente dessa busca, né? Precisa realmente desses grupos de estudo, fomentar essas coisas. Agora, nesse período de quarentena, muita gente colocando cursos aí na internet, muitos cursos até Sim. gratuitos, grupos de estudo, mensagens, sermões, pregação, devocionais, tanta coisa boa para a gente estudar e não tem razão para a gente não buscar, né, este crescimento na palavra que redunda nessa vida prática, nessa vida piedosa, nessa espiritualidade reformada que é fundamentada e alimentada pela palavra de Deus. Sim, sim, sim. E você falando acerca de lermos a Bíblia, né? E falando que tanto Calvino como os reformadores, os seus ensinamentos estavam alicerçados nas Escrituras, eu quero aproveitar e para encorajar os irmãos, né, que nos assistem aí, a ler Calvino, a ler as Institutas, e pelo menos 3 motivos aqui eu gostaria de apresentar. Nós, quando iniciamos esse projeto de leitura, né, desse clube de leitura, o grupo de leitura das Institutas de Calvinos, nós encontramos aqui 3 razões pelas quais eu devo ler as Institutas de João Calvino por Just Taylor. E ele cita alguns teólogos renomados aí, como, por exemplo, Calbar, que ele fala que Calvino é uma catarata, uma floresta primitiva, um poder demoníaco, algo diretamente do Himalaia, absolutamente chinês, estranho, mitológico. Aí ele diz mais,
faltam-me completamente os meios, as ventosas, até para assimilar esse fenômeno, para não falar em apresentá-lo adequadamente. O que recebo é apenas um pequeno fluxo fino, e o que eu posso emitir novamente é apenas um extrato ainda mais fino desse pequeno fluxo. Eu poderia, com alegria e lucro, me acomodar e passar o resto da minha vida apenas com Calvino. Então, para você ver a importância das institutas, e aí nós vemos, por exemplo, Eugene Peterson, Tim Keller falando sobre as institutas, sobre a importância das institutas e dos escritos de Calvino na sua teologia. E eu quero destacar aqui, pelo menos, 3 motivos pelos quais nós devemos ler as institutas. O primeiro é porque as institutas não é apenas um livro, mas também uma verdadeira obra de literatura. As institutas ela foi escrita em latim e também em francês, e é um marco na história da língua francesa. Calvino, ele era tanto advogado, e parece que na hora ele aprecia muito o debate, mas apesar de tais passagens onde ele faz alguns debates, mesmo assim, é óbvio que este não é um mero livro, mas uma obra-prima da arte literária, às vezes surpreendentemente em seu poder e eloquência. Tanto, reverendo Rubens, que quando eu estou lendo Calvino, eu leio com um dicionário online do lado, porque a linguagem é uma linguagem sofisticada, erudita. Então, o diálogo que ele faz, né, a estrutura da linguagem nas institutas, assim, é de uma sofisticação, né, grandiosa. Nada parecido com os nossos primeiros sermões, né? Que a gente pega aquelas anotações e olha aquela estrutura, você fala, meu Deus, como que eu escrevi isso aqui um dia? Os outros dois motivos, só para mim terminar essa parte, conclui. Que, em segundo lugar, as institutas, como você falou, ela é bíblica, né? Então você vai ver, né, nos argumentos de Calvino, sempre ele trazendo textos bíblicos para fundamentar os seus argumentos, né? Então ele faz isso de uma forma bem cuidadosa, bem organizada. Então descrever as institutas é descrevê-la como um resumo da Bíblia. É um guia para aqueles que leem e gostam, né, de degustar as Escrituras, porque nela está contido os principais ensinamentos das Escrituras, né, e Calvino ele faz isso de uma forma muito habilidosa. E, por fim, em terceiro lugar, que as institutas são o maior, mais profundo e mais extenso tratado da graça de Deus, né? Pelo menos o John Taylor diz, pelo menos o que ele já leu. Então, ele diz que ficou impressionado com quantas vezes Calvino nos diz que o fundamento da verdadeira fé cristã é apreender com a mente e sentir no coração o amor gracioso e incondicional de Deus por nós em Jesus Cristo. Então, é aquilo que é o tema do nosso bate-papo de hoje, que nas institutas nós vemos aí, né, um tratado sobre a graça de Deus e sobre como isso reflete na nossa vida piedosa. Exatamente. Então, assim, na verdade, a conclusão que eu chego, eu não sei se é exatamente o que os irmãos esperavam que a gente ia comentar aqui, mas a conclusão que eu chego é que a vida piedosa, ela surge de um estudo profundo, né, na boa teologia e, por fim, na aplicação dessa boa teologia, né? Sim, Na verdade, a gente vê pessoas com uma boa teologia, mas com uma falsa piedade ou com falta de piedade, na verdade, porque não compreendeu, né, essa boa teologia, ou pelo menos não aplicou essa boa teologia
na sua vida. Então é algo que nós precisamos